aí, rapaziada, beleza? Chegamos naquela parte do ano de novo. Mais um if. E dessa vez, o Tapei só postou o arco 2 do Mimagal. Eu já esperava por isso desde o ano passado. Mas foi justamente por isso que desde fevereiro eu já venho preparando uma coisinha pra vocês. Se o Tapei se recusa a fazer e o Barusso tá ocupado demais com os resumão, pode deixar comigo que eu faço um if da melancolia pra gente. Mas pra quem não sabe o que é um if, são histórias alternativas que o autor posta no aniversário do Subaru, né, que é 1º de abril, e elas contam o que aconteceria em várias ocasiões se ele fizesse escolhas diferentes em momentos decisivos da história, geralmente relacionada a um dos pecados. E no meu vídeo sobre o fim dos ifs, eu menciono que não dava pra fazer um if no arco 5 porque já tinha muita coisa acontecendo, e que em qualquer arco depois do 5, não dava pra fazer um if bacana também porque o Subaru agora tá estável demais. Então eu chamei meu amigo, o apreciador, que muitos de vocês devem conhecer das lives do culto, pra gente se juntar e conseguir fazer uma história que funcione sem ter que ficar forçando muita coisa. Mas claro que, como eu disse, não dava pra fazer um if no arco 5, então pra gente fazer com que desse certo, vai ter uma forçaçãozinha ou outra só pra tudo se encaixar. E confia em mim, a gente escreveu tanta coisa que literalmente dá pra fazer vídeos sobre coisas que eu não vou mencionar aqui, mas que a gente escreveu. Então, o melhor momento pra poder se criar uma rota nova é logo antes da divisão de times, pra contra-atacar os bispos. Mas já vamos começar aqui direto com uma grande diferença. Graças à tal da sorte da Priscila, ela nem foi pra Pristela dessa vez. Então os times que envolvem a facção dela vão ter que ser alterados. E isso já vai abrir muita margem pra gente poder mudar completamente o rumo de algumas batalhas. Por exemplo, na batalha contra Sirius, que antes era Priscila e Liliana, agora vai ser Julius e Liliana. Pro Julius tentar usar aquela magia Nect que ele usou na primeira temporada pra tirar a influência da autoridade da Sirius. O time pra lutar contra os gêmeos da Gula são basicamente os mesmos. E o resultado das lutas também vai ser bem parecido. Os times que mais tiveram mudanças mesmo foi o da Capela e o do Regulus. Já que contra a Capela, agora que eles não têm o Al pra lutar, o Wilhelm decidiu ficar ali pra poder vingar a mestra dele. Então ao invés de ser Al, Anastácia e Félix, agora é o Wilhelm, Anastácia e Félix. Ainda tá quase na mesma, só trocou o Al e o Wilhelm. Como o Wilhelm não tava disponível, o time que ficou necessário pra lutar contra a Teresia e o Kurgan acabou sendo o Reinhard sozinho, né? Eu falei time, mas é só ele. E por eliminação vocês já devem ter entendido que quem vai com o Subaru lutar contra o Regulus é o Garfield. E rapaziada, agora o bagulho já começa a ficar completamente doido. Porque na luta contra a Capela, sem o Al, as coisas ficam muito mais difíceis. E as pessoas começam a se ferir bem mais. Só que no geral a luta ainda acaba ficando na mesma. Porque o Wilhelm é simplesmente forte demais. Ele é tão foda que ele ainda consegue se segurar contra a Capela e tancar bem. Então igual a Capela faz na luta contra o Al, ela decide fugir. Mas dessa vez, antes disso, ela decide abrir uma das comportas da cidade. O que quer dizer que todo mundo que tá naquela área ali provavelmente já vai de vala. E também quer dizer que os outros times têm menos tempo ainda, já que 3 comportas das 5 já é o bastante para lentamente destruir e matar todo mundo da cidade. Agora indo atrás do nosso menino Reinhard, ele tá lá com o Kurgan e com a Teresia e leva os dois pra vala sem problema. Rapidinho, só papum, matei os dois. Logo depois disso ele vai atrás do Roy e a batalha deles acabou ainda do mesmo jeito. O Roy deu uma surra em todo mundo, não matou o Ricardo, só que dessa vez o Roy vazou pra ir abrir outra das comportas também. O Reinhard chega um pouco depois e pergunta pro Ricardo onde o Roy foi parar. Ele diz que o Roy foi abrir uma das comportas e que ele se sente um merda por não ter conseguido fazer nada. O Reinhard então corre em direção à torre até que ele chega tarde demais. O Roy acabou de abrir já as comportas e a água tá começando a entrar pela cidade. O Reinhard então rapidamente executa o maluco porque o maluco tá contra o relógio. Ferrou. Se conseguirem abrir mais uma comporta, a cidade inteira vai pro ralo. Ele decide então em direção aonde a Sirius estava, já que o Julius é amigo dele e provavelmente pode estar precisando de uma ajuda. Chegando lá, o Julius e a Liliana já foram pro ralo. Os caras estão tudo estourado porque a Sirius é simplesmente muito forte, não tem muito o que fazer. O Reinhard tá realmente muito irritado e ele quer ir direto pra cima da Sirius, mas ela diz que se ele fizer alguma coisa com ela, todo o resto da galera que tava ali naquela pracinha onde rola luta, se eu não me engano, vai pra vala junto com ela. Então o Reinhard tá preso numa situação de reféns. Só que enquanto o Reinhard tá sendo feito de trouxa, né, parado assim, o Lei, lá na batalha dele, acontece a mesma coisa que aconteceu na história principal. Ele perde e decide fugir, só que ele também decide abrir uma comporta. O que deixa o Reinhard ainda mais bolado. Então ele pega a Sirius, sem machucar ela pra não machucar nenhum dos reféns, e sai da cidade com ela, tentando levar ela o mais longe possível, numa distância que ele ainda consiga voltar a tempo. Então ele leva ela pra bem longe e dá cabo dela, rezando pra que todos os amigos dele tenham sobrevivido de alguma forma. O que é meio difícil, né, já que a água entrou por um monte de lado da cidade, destruindo tudo e matando um monte de gente. Então a maioria das pessoas estão tudo mortas. Lá na Batalha do Regulus, eles estão agora no último distrito da cidade que não tá completamente tomado e destruído
pela água. Mas é questão de tempo até a água chegar ali destruindo tudo também. Já que, como eu falei, né, 3 comportas já é o bastante para destruir a cidade. Só demora um pouco mais porque a água tem que primeiro destruir toda a outra parte e depois ir transbordando para a parte que faltou. Então, como a água ainda tem que destruir a parte inteira da Sirius, que não foi aberta, e a do Regulus, então a destruição dessas áreas ainda vai demorar um pouquinho. A batalha do Regulus acontece muita coisa parecida como na história original. Só que, claro, né, sem o Reinhard ali é muito mais difícil de não morrer. Mas no geral ela ainda segue da mesma forma. Subaru e Emilia fogem enquanto Garfield segue logo atrás tentando atrasar o Regulus com os ataques, né? Ele tipo, proteção divina! E jogando uns pedaços de terra lá, de pedra no Regulus, tentando fazer o Regulus atacar ele, não o Subaru e a Emilia. E o Garfield tá conseguindo desviar até que bem dos ataques, porque ele tá usando a proteção divina dele, né? Que ele consegue moldar e surfar ali na terra pra se locomover. O maluco tá correndo no chão, corre na parede, surfa na terra ali, e ele tá fazendo tudo que pode pra não ser atingido. E eles se separam, igual na Light Novel, pra Emilia tentar impedir o Regulus, né? Com o segredo da autoridade dele, enquanto o Subaru e o Garfield enrolam ele. Só que quando o Subaru vai falar pra Emilia, a parte que ele diz na Light Novel também, de que ele tem uma ideia de como burlar a autoridade do Regulus ali no final, o Garfield empurra o Subaru pra longe pra ele desviar de um ataque que o Regulus tinha lançado naquela direção. Nenhum dos dois é atingido, só que os destroços do ataque, né, que pegou numa parede ou num chão, aí você escolhe por onde você quiser. O importante é que os destroços ali, que não são tão fortes quanto um ataque do Regulus, mas ainda são bem poderosos, pegam no Garfield, o que estoura o braço do maluco, porque, tipo, não é um ataque do Regulus que mataria ele instantâneo, mas é destroços que vieram de um ataque do Regulus, então os bagulho ainda é forte pra caramba. Pega nos bracinhos dele lá com aqueles escudinhos, os escudos são pica, mas não tinha como tancar. Estourou os braços do cara. O Regulus tava prestes a matar o Garfield, né, que o maluco foi lançado numa parede com os braços tudo estourado, o cara tá basicamente nocauteado quase. E aí o Subaru faz igual ele faz na Light Novel, eu acho que ele defende a Emilia desse jeito, que quando o Regulus tá prestes a dar o ataque, o Subaru só chega e xinga ele fala, ô Regulus, seu broxa, eu soube que você é broxa. E aí o Regulus só esquece do Garfield e foca em tentar matar o Subaru. Eu acho foda que essa parte aqui parece que a gente tá tentando forçar no roteiro, mas até na Light Novel normal acontece isso, né, que nem eu falei, eu acho que é defendendo a Emilia, se eu não me engano. O Regulus ia atacar a Emilia, o Subaru xinga ele e o Regulus esquece da Emilia. De qualquer forma, agora o Subaru tá muito mais ferrado, porque enquanto na história principal o maluco tinha o Reinhard, então ele tinha que enrolar o Regulus só tempo bastante pro Reinhard chegar. Dessa vez ele não sabe que o Reinhard tá vindo e ele tem que esperar a Emilia resolver a situação das noivas lá. E a Emilia vai resolver o problema da autoridade do Regulus do mesmo jeito da história principal, congelando todas as esposas. Só que agora, como o Subaru não teve tempo de falar que ele acha que tem uma outra opção, a única coisa que a Emilia consegue pensar é que se ela conta como a última esposa, ela tem que se congelar junto. O que é praticamente se matar, né? A mina vai se congelar num gelo que não derrete nunca mais. Mas a Emilia não vê outra opção. Se for para impedir o Regulus e salvar o resto das pessoas, ela tá disposta a fazer isso. Já estão começando a ver onde a melancolia começa? Subaru continua enrolando o Regulus até que ele percebe que o Regulus parou de atacar com tanta frequência. Ele chega à conclusão de que isso quer dizer que a Emilia resolveu o problema. Então ele aproveita que tá numa situação um pouco mais segura para voltar para mais perto de onde o Garfield tava ainda. E junto com ele acaba chegando o Reinhard. O Reinhard diz que eles não têm tempo quando o Subaru percebe que a água tá chegando logo por trás do Reinhard, né? Pela direção que o Reinhard chegou. Com a água destruindo tudo, o Reinhard pega o Subaru e pega o Garfield e pula para fora da cidade. O Regulus até tenta seguir, mas como ele não pode manter a autoridade dele ativa por muito tempo, ele cai de volta na água e é morto pela água, né? A pressão da água destruindo tudo, batendo em prédio, batendo um monte de coisa. O cara não consegue mais deixar a autoridade ativa por muito tempo, senão ele vai morrer, e ele acaba morrendo. Igual na história principal, ele ainda morreu se afogando e no meio da terra, da lama e dos destroços. Mesmo num Wish, eu faço questão do Regulus continuar tendo uma morte ridícula que ele merece, porque ele é um fracassado patético. Subaru tá gritando e xingando o Reinhard, já que ele precisava voltar pra salvar a Emilia. Mas o Reinhard pede desculpa pro Subaru e diz que ele só conseguiu salvar ele e o Garfield porque ele chegou ali de cara com eles. Basicamente o Reinhard literalmente falando tipo, mano, eu só consegui te salvar porque você era quem tava ali. E ele mesmo parece bem triste, até porque, né, o avô dele morreu, ele matou a avó, a mestra dele morreu, vários amigos dele morreram, ele só conseguiu salvar o Garfield e o Subaru. O Garfield tá se sentindo inútil, né, porque o maluco já perdeu pro Reinhard no começo do arco 5, se sente um fraco patético, agora ele não conseguiu defender o Subaru contra o Regulus direito e ainda teve que ser salvo pelo Reinhard. Então o moleque tá destruído, enquanto o Subaru também tá destruído
porque a Emília morreu. Tanto que ele tenta se matar, mas o Reinhard impede ele. Subaru então xinga o Reinhard ainda mais e tenta se matar de novo, mas o Reinhard impede ele mais uma vez, dessa vez fazendo aquela paradinha que ele fez com a Felt nos primeiros episódios, que ele esticou a mãozinha assim, ele, bem dormido, pistola hipnótica, e aí o Subaru apaga. O Garfield deve ficar bem, né, contanto que a proteção divina dele continue lá curando os bracinhos dele, e uma hora ele vai poder usar magia de cura e ficar suave dos braços. Garfield vai ficar 100% de novo. O grande problema pro Garfield realmente é no psicológico, né, o maluco tá se sentindo inútil, além disso a mãe dele, que ele descobriu que tava viva, morreu. Ele achava que ela tava morta, descobriu que tava viva e agora ela morreu de novo. E é basicamente com isso que a gente começa a tal da Rota da Melancolia aqui que eu criei. Se vocês acharam que isso aqui já era muito, isso aqui foi literalmente a introdução só. Depois disso, o Reinhard leva eles pra mansão da família dele pra se recuperarem lá, enquanto ele tem que ir pra capital noticiar o que aconteceu. O Garfield tem medo de encarar a Frederica e contar o que aconteceu com a mãe deles. Já o Subaru fica em choque, tendo mais tempo pra pensar, ele chega à conclusão de que caso ele morra, ele já vai estar na merda, por causa do juramento que ele fez com o Roswell. Já que o Roswell disse que se ele perdesse alguém, ele mataria todos os outros pra forçar o Subaru a voltar no tempo. Só que o Subaru não sabe se o checkpoint dele atualizou, então pode ser que ele ficaria preso num loop, né? Ele ia voltar, todo mundo ia estar morto, Roswell ia matar o resto e forçar o Subaru a voltar, aí ele ia morrer, ficar de novo nessa, e mesmo que as pessoas estivessem vivas, agora ele ia estar sendo forçado a seguir as coisas do jeito do Roswell, né? Ele não pode, ele tem que combater Pristela pra deixar todo mundo vivo, porque senão o Roswell vai forçar ele a salvar todos, como ele tinha prometido uma vez. Então ele ia voltar a fazer as coisas do jeito do Roswell, apesar de que no arco 4 a filosofia do Roswell era salvar só a Emília e foca só nela. Só que agora que o Roswell perdeu pro Subaru lá no arco 4, né, a filosofia dele mudou. Ele falou, vamos ver então se você é bom, você falou que quer salvar todo mundo, então agora eu vou te forçar a salvar todo mundo sempre. Com medo de ser forçado a viver essa vida, né, o Subaru decide convencer o Garfield a fugir. No começo, o Garfield fica com o pé atrás, né, o maluco fala, tipo, pô, eu não quero deixar minha família e abandonar todo mundo, não sei o que. Só que ao mesmo tempo o cara tá com medo, né, da reação da Frederica e da Ryuzo quando ele der a notícia, né, de que ele conheceu o resto da família deles em Pristela, conheceu os meus irmãos dele, conheceu a mãe, e aí eles morreram, né, então por esse medo o Garfield fica meio indeciso, mas ele acaba no fim decidindo seguir com o Subaru. Quando o Subaru diz que ele precisa do Garfield porque o Garfield é forte, né, o Garfield que tá se sentindo inútil, patético e fraco, ter alguém dizendo que precisa dele porque ele é forte, faz com que o Garfield se sinta bem, né? O cara tá desesperado por se sentir útil, então quando ele vê alguém falando que precisa dele, o cara se sente valorizado e ele acaba decidindo ir junto com o Subaru. E eles decidem fugir pra Gusteco, e eles decidem que eles vão entrar por trás da antiga mansão do Roswell, já que ela era bem próxima de uma cidade de Gusteco. Eles decidem então passar pela vila de Arlan e pedir por alguns suprimentos, e quando eles passam pelo que sobrou da mansão, o Garfield mais uma vez viu a Elsa, caçoando da fraqueza dele, falando que ele é um merda, fraco, patético, e agora ela tava mais vívida do que nunca na mente do Garfield, quase parecia que ela tava ali viva junto com ele, mas ele primeiro decide ignorar. A cidade de Gusteco mais próxima dali era Orcos, que é a cidade de que a Elsa veio, inclusive. Depois de um tempo deles terem chegado lá, eles procuram por um emprego, pra ter um lugar onde dormir, né, porque comida e suprimentos eles até têm da vila, mas não tem onde ficar. Eles vão fazendo uns servicinhos aí em volta de uns trocados pra poder morar em algum lugar. Claro que não tá sendo fácil, né, já que o Subaru tá todo depressivo e o Garfield também, então tudo triste, tudo acabado, mas eles estão fazendo servicinhos aí pra continuar vivendo. O problema é que depois de algumas semanas o Subaru começa a passar muito mal, já que sem a Beako o corpo dele tá acumulando mana demais, e isso eventualmente vai resultar na morte dele. O Tapei esqueceu de falar disso no arco 7, mas eu não. Com o Subaru debilitado, o Garfield ficou desesperado procurando por ajuda, até que ele encontra um homem perto de uma igreja, e esse cara fala, tipo, pô, eu trabalho aqui na igreja de Gusteco, igreja sagrada, tá precisando de ajuda, garoto? Ele fala o que tá rolando com o Subaru, e o cara da igreja fala, pô, eu posso te ajudar, hein, eu sei o que a gente pode fazer. O Garfield até acha um pouco estranho, mas o cara tá desesperado, se ele não ajudar logo, o Subaru vai morrer. Chegando lá onde o Subaru tá, né, todo estourado, o cara começa a fazer uns ritualzinhos lá, ele faz umas dancinhas, faz uns bagulho, e no final ele encosta no Subaru. E aí ele diz que no dia seguinte o Subaru deve ficar bem. O Garfield até estranha que nesse tempo inteiro que ele tava interagindo com esse maluco, ele tava vendo a Elsa, acompanhando ele. Desde que ele chegou nessa cidade, na verdade, ele não deixou de ver ela mais. O
cara diz que eles sabem onde encontrar ele pra agradecer depois e vai embora. Subaru ainda tá passando meio mal, mas ele tenta dormir. E no dia seguinte ele se sente super bem. Então eles vão, né, até onde o Garfield encontrou o cara, lá na igreja, e eles vão falar, tipo, pô, a gente quer te agradecer, a gente quer te pagar aqui com uma grana, e o cara fala, pô, não precisa de dinheiro não, galera, vocês vão trabalhar pra mim. Logo de cara, eles estranham isso e falam, tipo, não, brother, tipo, what the fuck? Mas o cara revela que eles não têm escolha, porque senão o Subaru vai morrer. Ele revela que ele não faz parte da Igreja Sagrada de Gusteco, mas sim de uma organização, a Guilda dos Assassinos, que é, né, como o nome já diz, é uma organização de assassinos de aluguel. O Subaru logo de cara recusa, dizendo que a Elsa fazia parte desse grupo, o que gela o Garfield, que ainda tá vendo a Elsa ali do lado do cara. Mas de novo o cara diz que eles não têm escolha, já que se eles não cooperarem, toda a mana do corpo do Subaru vai ser sugada e ele vai morrer. Logo ele entende que o maluco é um xamã, que tá usando a mesma maldição que os Majus lá do Arco 2 aplicaram nele. Então toda aquela dancinha de ritual que ele fez não era pra nada, já que você só precisa encostar pra aplicar a maldição. Então só a última coisa que o cara fez era realmente o que ele precisava ter feito. A dancinha inteira foi só pra enganar o Subaru e o Garfield. Mas o Subaru deixa de resistir, já que ele sabe que se você matar o cara, a maldição não vai parar, ela já foi iniciada ali. E se eles não matassem o cara instantaneamente, o cara poderia fazer a maldição começar a sugar muita mana muito rápido, e aí mesmo se o cara morrer, o Subaru vai morrer pouco depois, já que a pessoa que aplica a maldição tem controle da quantidade de mana que a maldição vai estar sugando, e nesse caso, o cara tá só sugando o bastante pro Subaru não morrer. Então ele tá basicamente, tipo, mantendo o Subaru saudável só. Então agora o Subaru e o Garfield precisam trabalhar com assassinatos. Geralmente eles pegam missões de assassinatos mais discretos, né, porque o Subaru é fraco e pode acabar morrendo, mas pelo lado bom, né, pelo menos a única coisa boa dessa situação é que a guilda consegue esconder bem os rastros do Subaru. Então ele não deve ser encontrado pelo Roswell se o Roswell vier procurar. No começo, o Garfield obviamente tinha vários problemas em ter que matar alguém, né, o maluco é uma criança e ele matou a Elsa e agora fica alucinando vendo ela aí. Mas se ele não fizesse nada, o Subaru ia acabar morrendo, então ele tinha que matar a galera. Inclusive, falando nisso, as visões dele da Elsa estavam se tornando cada vez mais frequentes, porque ela estava aparecendo bastante, mas tinha tempos que ele ficava sem ver ela, então ele estava suave até. Só que agora ela estava começando a ficar lá o tempo inteiro falando na orelha dele. Então alguns meses já tinham se passado. Depois de 3 meses dessa parada toda ter começado, o Subaru e o Garfield armaram um plano para matar o xamã instantaneamente. Assim ele não ia conseguir aumentar a quantidade de mana que o Subaru estava perdendo. Com o xamã morto e a maldição ativa num nível baixo e seguro pro Subaru, eles finalmente estavam livres. Só que eles chegaram num ponto que eles odeiam a vida deles, odeiam o trabalho deles, mas eles não têm outra escolha, já que eles não têm mais nada que eles possam fazer e a organização provavelmente iria atrás deles se eles tentassem sair. Então eles não são mais forçados a participar, mas agora eles tiveram que escolher participar, porque eles meio que já se acostumaram com essa vida deplorável deles. Então, né, depois desses 3 meses eles continuaram trabalhando e chega no ponto que eu falei que eles começaram a crescer na organização e receber algumas missões mais importantes. Subaru tava refletindo sobre como as coisas eram antes de tudo aquilo. Aquele 1 ano que ele passou em paz, com todo mundo feliz, bem, a única preocupação dele era salvar a Rain. Mas de resto, tava todo mundo bem, a Emília tava viva, a Beako tava viva, o Garfield e a Frederica tinham uma boa relação, eles estavam começando a se relacionar melhor, tava todo mundo feliz na mansão e vivendo uma vida ótima. Aquele 1 ano foi muito bom. Ele não conseguia parar de pensar em como o herói que fez um discurso em Pristela, inspirando todo mundo, agora era um assassino sujo, com uma vida sem valor. Um cara que era um herói maravilhoso, agora era um lixo. Ele voltou a se odiar e odiar a vida dele. Tudo que ele queria era voltar a ser o herói que ele já foi um dia. Ele se sentia uma pessoa diferente de quem ele era. Ele queria voltar a ser o antigo Subaru. E ele tava pensando nisso até que ele recebe uma carta vinda da tal da mamãe, a líder da guilda. Subaru sabia que como eles estavam crescendo na organização, era só questão de tempo até receber uma missão dela. O problema foi a missão em específico que eles receberam: resgatar a Meili de dentro da mansão do Roswell. A guilda tinha conseguido informações de que o Roswell estaria fora da mansão por ter que comparecer à capital naquela semana para a coroação da 42ª rainha de Lugnica, Priscila Barielli. Então sem o Roswell lá e sem a Han, é muito mais fácil dos caras entrar e conseguir tirar a Meili de lá.
O que pro Subaru é perfeito, né? Porque o cara não quer com certeza encontrar aquele palhaço. Tinha que ser uma missão rápida. Entrar, tirar a Meili e sair de lá o mais rápido possível. Então eles decidem invadir a mansão durante a noite. Mesmo que o Rosal e a Han não estivessem lá, a Frederica e provavelmente a Petra ainda estaria lá. Então era melhor eles invadirem durante a madrugada com todo mundo dormindo para evitar não serem pegos por ninguém. Logo depois deles conseguirem entrar na mansão, o Subaru manda o Garfield ir soltar a Meili, enquanto ele tinha outra coisa para resolver. Garfield então vai lá para soltar a Meili e ele entorta as grades da jaula que a Meili fica e solta ela rapidinho porque o maluco é mega fortão. A Meili pergunta o que tá acontecendo, mas o Garfield não quer tanto papo assim. Ele só diz que é uma missão da guilda e que a mamãe mandou eles buscarem. Então a Meili fica quieta, ela tipo, não vou contrariar a mamãe. Enquanto o Subaru foi até o quarto da Rain, ela ainda tava lá, deitada, como se nada tivesse mudado. E ele tava observando ela dormir com a luz da lua entrando pela janela do quarto dela, igual ele fazia antes de tudo mudar. Naquele momento parecia que nada tinha mudado. Ela era a única coisa do passado dele, de quando ele não era um merda, que ainda tava igual. Pra ela, o Subaru sempre seria um herói. Enquanto o Garfield tava saindo da mansão, ele é parado pela Frederica. O Garfield congela ao escutar a voz da Frederica perguntando o que ele tá fazendo e onde ele esteve, né? Ela fala como todo mundo ficou preocupado e etc. Fala sobre tudo que rolou nesse meio tempo e o Garfield se sente meio envergonhado com o que ele se tornou, né? Ainda mais com a Frederica perguntando o que ele tá fazendo ali e o que ele fez esse tempo todo. Mas ela diz que ela não pode deixar ele soltar a Meili. E o Garfield então diz que ele tem que fazer isso. E a Elsa tá ali concordando. Ela fala que ele agora é necessário em algum lugar, que trabalhando na guilda ele pode se tornar mais forte e que se ele desistisse agora e cedesse pra Frederica e voltasse a viver a vidinha ali dele, antiga, ele só ia voltar a ser o garotinho patético e fraco que não conseguiu salvar ninguém em Prestella. Frederica diz que se ele não vai cooperar, ela vai ter que forçar ele a parar e parte pra cima dele. Ela sabe que o Garfield nunca lutaria a sério contra ela. Ela sabe que ela, em questão de força, é muito mais fraca do que o Garfield, mas ele nunca ganhou dela porque ele nunca lutou a sério contra ela. Então ela tá confiante de que ela pode vencer. Ela se transforma e tenta ir direto pra cima da Meili, mas o Garfield entra na frente e segura ela pelo pescoço ali pra parar ela, né? Porque ela virou aquele tigrão, aquele puma ali dela, então o único lugar que ele tem pra segurar pra parar é no pescoço. Ele agarra ali e continua forçando pra ela não passar. Mas a Frederica não desiste, ela continua tentando forçar pra passar direto pelo Garfield, mas ele continua agarrado. A Elsa continua falando na orelha do Garfield, dizendo que ele é fraco, que ele não consegue nem impedir a própria irmã, mesmo ela sendo mais fraca do que ele não tem força pra isso, e o Garfield manda ela calar a boca, mas ela continua. Ela fala que ele é incapaz de salvar até algumas crianças, que ele não consegue nem defender a Meili, que é uma criança só, então claro que ele não ia ter conseguido salvar umas outras crianças em Prestella. E aí ela por fim caçoa, dizendo que o tal do Gorgeous Tiger era só um nome que uma criança inventou pra um super-herói na cabeça dela, falando que o Garfield é pouca bosta, né? Ela tipo, porra, você falou que eu sou o Gorgeous Tiger, tu é só um moleque. Garfield então puto e irritado com a Elsa ficar falando essas merda na orelha dele, acaba botando mais força do que devia e quebra o pescoço da Frederica. Ela se destransforma, né, porque morreu, e cai mole no chão e o Garfield fica calado, em choque, mas ele então pega na mão da Meili e fala pra eles saírem de lá, enquanto a Elsa tá ali na visão dele, né, do lado do corpo da Frederica, sorrindo, contente e satisfeita com o que o Garfield se tornou. Chegando do lado de fora, o Subaru tava com a Rain nas costas, e ele pergunta por que o Garfield demorou tanto. Ele só diz que teve uns imprevistos, mas aí a Meili abre a boca pra falar que ele teve que matar a Frederica. O Subaru então diz que sente muito, mas o Garfield não responde. Eles sobem nos dragões terrestres que eles usaram pra vir e decidem voltar pra Gusteco. Pulando já pra quando eles já voltaram pra Gusteco por algumas semaninhas, o Garfield se tornou muito mais próximo da Meili, quase agindo como um irmão mais velho pra ela. Mas o Subaru só dá atenção pra Rain, cuidando dela e do quarto em que ele fez pra deixar ela lá. O Subaru diz pro Garfield que eles finalmente vão receber a recompensa pelo resgate da Meili, falando que eles foram convocados pela mamãe. E ele diz pro Garfield ficar ali e continuar brincando com a Meili e também pra defender a Rain caso alguma coisa aconteça. Desde que o Subaru buscou a Rain, o maluco tá muito obcecado, tá ligado? É a única parte da vida do Subaru que não mudou, tá ligado? É o único pedacinho do passado dele que ele tem pra se agarrar. No caminho até o ponto de encontro, né, pra receber a recompensa, o Subaru pensa que finalmente as coisas parecem estar melhorando. Ele finalmente tá com a Rain de volta. Talvez na rede de informações da guilda, ele saiba alguma forma de acordar a Rain, ou onde encontrar os arcebispos da Gula, pra ele poder matar eles e acordar a Rain ainda, de qualquer jeito. Ele pode finalmente voltar a ser um herói. A vida dele tá finalmente tendo uma luz de esperança, agora que a Rain tá ali de volta. Uma coisa não mudou, então talvez ele ainda consiga recuperar o resto. Então, finalmente,
finalmente tendo um pouquinho de otimismo. Pela primeira vez em quase um ano, o Subaru tá sendo otimista de novo. A vida dele parece tá boa, ele tá se sentindo feliz. Mas logo quando ele chega no local de encontro, que eles tinham combinado, o Subaru entra e sente um aspecto diferente. O ar fica pesado. No fim do corredor tem uma porta. A cada passo, a pressão parece aumentar. O Subaru não nota no começo, mas tem um som familiar aumentando. O Subaru congela quando ele tá prestes a abrir a porta. As memórias voltam pra ele. Em apenas um lugar ele escutou esse som. Só uma pessoa podia estar atrás dessa porta. Ele abre e todos os seus medos se tornam reais. Ali na frente dele, aplaudindo todas as conquistas dele, aplaudindo quem ele se tornou, estava a tal da mamãe. A arcebispa da luxúria, Capela Emeralda Lugnica, que logo em seguida começa a gargalhar, vendo a expressão dele mudar completamente. Todo o otimismo que ele estava tendo agora só se tornou desespero. E é isso. Finalmente, tá aqui o fim do If. O que vocês acharam? Gostaram do quanto eu destruí todo mundo? Eu não quis deixar nesse vídeo pra ele não ficar absurdamente gigantesco, mas eu preparei umas histórias menores pro Reinhard, que a gente não focou tanto, mas eu tenho coisa escrita do que acontece com ele, e eu tenho do Félix também, que sobreviveu, tá? O maluco, o mega imortal, ele sobreviveu, e eu tenho algumas coisinhas escritas pra ele também. Então, se vocês quiserem, dá pra fazer alguns vídeos que com certeza não vão ter esse tamanho, porque não são histórias tão aprofundadas. Eu acho que dá pra fazer tudo em um vídeo só, ou dá pra fazer um vídeo pra cada um deles, sei lá, eu tento ver. Se vocês quiserem, comenta aí que vocês querem ver o resto, as side stories do meu If. Inclusive, vou perguntar talvez se o Barason não quer fazer, vai que ele consegue fazer melhor o roteiro pra essas outras partes, aí seria um crossover legal, né? Eu criei o If, e aí ele faz vídeos sobre conteúdos extras do If que eu criei. Também é um jeito dele aumentar a frequência, né? Porque são vídeos mais simples. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse If. Eu tenho essas histórias extras, como eu falei. Eu acabei com a vida de todo mundo, fiz o Subaru ficar miserável, fiz o Garfield ficar miserável e ficar um pouco mais parecido com a Elsa, né? E além dele alucinar vendo a Elsa o tempo inteiro, né? Mas deu pra ir vendo que, tipo, o Garfield foi começando a pegar gosto pela parada, tá ligado? O cara foi matando, e aí agora ele ficou mais próximo da Meili, igual a Elsa era, tal. Vocês entenderam aí as ligações que eu fiz? Muito legal, né? Inclusive, tem algumas referências a vários Ifs, foi praticamente uma mega homenagem, então eu acho que é interessante vocês comentarem as referências que vocês encontrarem, né? Porque eu fiz várias referências, alguns paralelos com quase todos os Ifs. Alguns são bem na cara, outros não. Vamos ver se vocês conseguem encontrar todos. Outra coisa legal que eu percebi é que esse If se encaixa perfeitamente junto com os resumos do Barusu, hein? Olha só, será que esse é um If canônico do resumão do Barusu? Oh, meu Deus! Mas isso é mesmo uma coincidência muito engraçada, porque o If começa ali depois do volume 17, no comecinho do 18, mais ou menos, e os resumos dele estão indo pro volume 18 agora. Então é um If canônico, olha só, tem que adicionar na playlist. Você tá vendo os resumão dele? Enfia esse If no meio. Queria agradecer ao membro novo, Secre, e obviamente ao Nerd Louco, que continua com a assinatura dele aí de Bruxa da Inveja. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se inscreve, comenta o que você achou do If, comenta se você descobriu todas as referências aos outros Ifs e quais foram elas. Diz aí o que vocês acharam de tudo, né? O que vocês acharam do If no geral. Espero que vocês tenham curtido, porque deu um puta de um trabalho. Eu literalmente tive que inventar um If. Eu tive que escrever e inventar um If inteiro. Vocês sabem quanto de trabalho isso aqui dá? Dá muito trabalho. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na próxima. Falou!